bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, nós vamos aprender a fazer mais um modelinho de barrado em crochê para panos de prato. Será um modelinho de número 158. Eu fiz ele na cor pink, vou mostrar para vocês agora. Vamos para algumas informações deste barrado. Pessoal, este modelinho aqui, eu acho que é uma pinha com um ponto aranha aqui na ponta do nosso desenho do barrado. Então, eu trabalhei aqui num pano tamanho de 50 por 70. Eu fiquei aqui com um total de 4 motivos aqui no meu trabalho. Pessoal, este barrado, ele é múltiplo de 16 mais 3, ok? Então, eu fiz aqui 4 vezes 16 caseados. E no finalzinho aqui, ó, eu precisei de 1, 2, 3 para poder dar certinho as extremidades aí do trabalho, caso vocês façam com menos desenho, com 2, com 3, com 5, com 6. O finalzinho sempre tem que terminar com 3 caseados aqui, sobrando, para poder dar certinho esse canto aqui, para ficar igual lá o início, tá? Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar também outras quantidades de caseado para você executar no seu pano, caso ele seja menor ou maior, tá bom? Pessoal, este barradinho aqui, a gente trabalha ele até a 17ª carreira aqui inteiro, tá? Este motivo aqui, nós vamos trabalhar separado cada desenho, tá? Então, até a 17ª carreira, a gente trabalha carreira de ida e volta, né? Direito e avesso, que a gente vai virando o pano. E da 18ª até a 25ª carreira, a gente trabalha aqui motivos separados, tá bom? Numa outra oportunidade, eu gravo esse barrado de novo, porém, eu faço ele com a ponta aqui já inteiro, tá? Eu gravo ele, posso gravar, e é só a pontinha que eu venho explicando para vocês como a gente pode fazer ele também naquela técnica de não cortar o fio, tá? Mas para o vídeo de hoje eu preferi cortar, fazer um motivo de cada e cortar aí os fios, tá bom? Então, no total aqui eu tenho 25 carreiras e eu fiquei com a largura desse barrado aqui de 14 centímetros, tá bom? Então, pessoal, como eu já mencionei, eu usei 4 vezes 16 caseados, fiquei com 64 caseados, mais 3, 67 caseados para fazer 4 motivos, tá? Vou deixar aqui abaixo do vídeo, no box de informações, outras quantidades de caseado, material também que eu utilizei, e abaixo do vídeo tem a parte dos comentários. Faça o seu comentário para eu poder saber se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui no canal. Certo, pessoal? Então, as informações para este trabalho de hoje seriam estas, tá? E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para você receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E nas redes sociais, lá no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, eu peço mais uma vez para vocês, durante o vídeo, se entrar algum anúncio, assistam pelo menos um anúncio aí que passa dentro da videoaula para poder estar ajudando no crescimento do canal, tá bom? E compartilhem bastante os vídeos com outras pessoas, assim o YouTube entende que estão gostando do conteúdo e assim ele abrange mais ainda meus vídeos para outras pessoas também conhecerem o canal. Pessoal, eu vou organizar a mesa e já volto para a gente começar a fazer este lindo barrado de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por 2 correntes. Eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Acrescento dentro do caseado mais 2 pontos altos e um ponto alto aqui na base. Então, este vai ser o meu canto de borda. Faço 2 correntes e um ponto alto em cima
da base aqui do caseado. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto. A primeira carreira será uma sequência toda de quadradinho vazio e o último quadradinho do lado oposto do pano de prato também façam os 4 pontos altos. Fiz então os 4 pontos altos iniciais e trabalhei o restante do pano com quadradinhos separado por 2 correntes. No finalzinho aqui eu coloquei um ponto alto em cima do ponto de base e mais 3 pontos altos aqui dentro do caseado. Para a próxima carreira, já subam 3 correntinhas, virem o trabalho e façam um ponto alto sobre cada ponto de base. Ficamos aqui com 4 pontos altos, 2 correntes e volta a fazer os quadradinhos, tá? 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazendo assim até o final. Agora estamos aqui do lado avesso do pano. E lá no finalzinho também repitam os 4 pontos altos. Terminei a segunda carreira conforme orientado no bloco anterior, com os 4 pontos altos iniciais e os quadradinhos aqui repetindo novamente a primeira carreira aqui na segunda carreira. Aqui o finalzinho 4 pontos altos. Para a terceira carreira, vou subir 3 correntinhas, viro o pano e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui, pessoal, eu fiz a minha vira com os 4 pontos altos. Depois eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazio. Aqui dentro, ó, do quadradinho eu coloquei 2 pontos altos e um na base. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos no total. E voltei a fazer 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazio. E aqui também coloquei mais 2 pontos altos dentro do quadradinho de base e um ponto aqui na base para fechar os 4 pontos altos. Aqui vai dar um desenho, tá, pessoal? É um motivo. Entre o outro aqui, motivo, eu preciso aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 quadradinhos vazios. Aqui já é repetição aqui dos 4 pontos altos, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui os 9 quadradinhos vazios, aqui é o motivo que vai se formar. Aqui os 9 quadrados vazios e aqui mais um motivo que vai se formar. E no finalzinho também eu fico com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Pessoal, a vira é só fazer as 3 correntes, aí vira o pano aqui, ó, nós vamos já para a quarta carreira. E o lado avesso do pano aqui, tá? É só para informar para vocês. E volto aqui fazer os 4 pontos altos. Então, o meu cantinho não muda. Toda vez que eu voltar, já vou vir com ele pronto. Então, é só fazer assim, tá? O cantinho. Aqui na quarta carreira, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, tá? Na base aqui desses 4 pontos altos, você faz aqui em cima 2 correntes e no terceiro ponto de base fecha aqui um ponto alto e completa aqui mais 3 pontos altos, tá? Totalizando 4 aqui pontos para fazer o quadradinho fechado. Aqui eu fiz 1, 2, 3 quadrados vazios, aqui também, ó, 4 pontos altos, 2 correntes e em cima aqui do último ponto de base, fiz um ponto alto. Então, aqui na divisão de um desenho para o outro, eu tenho que ficar com 11 quadradinhos, tá? Ó, 3, 6, 9, 10, 11, tá? Aqui já começa a repetição deste desenho aqui. Então, você fazendo aqui os 4 pontos altos, aqui 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui os 11 quadradinhos vazios. 4 pontos altos, aqui é o desenho que vai se formar, tem que ter 3 quadrados aqui dentro. Aqui 11 quadradinhos, aqui 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui no final eu fiquei com 6 quadradinhos vazio e fiz o cantinho de borda com os 4 pontos altos.
Para a quinta carreira, já subi as 3 correntes, virei o trabalho. Aqui eu já fiz os 4 pontos altos, aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos e o 7º em cima aqui destes pontos de base. Eu fiz 2 correntes e um ponto alto aqui em cima do ponto de base. Aqui eu preciso de colocar mais 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. 2 correntes, aqui vai ficar apenas um quadradinho agora. E repitam aqui mais 3 pontos altos. 2 correntes. E aqui, ó, a gente faz um ponto alto no último ponto de base. E aqui, pessoal, nós vamos ficar agora com 13 quadradinhos vazios, ok? Então, aqui eu fiz os 13 quadradinhos vazios. Chegando aqui, ó, façam 2 correntes e põe um ponto alto no terceiro ponto de base. E aqui já é repetição aqui, ó. 4 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Aqui estamos na quinta carreira. Depois dessa repetição do motivo, aqui eu fiz mais 13 quadradinhos vazios, aqui a repetição do motivo. 13 quadrados vazios, aqui a repetição do motivo. E aqui no finalzinho, pessoal, nós ficamos com 2, 4, 6, 7 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a sexta carreira, façam as 3 correntes, você vai virar o seu trabalho, vai adiantar aí mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Eu preciso de mais um quadradinho aqui. Então, ó, façam 2 correntes. E aqui, ó, no último ponto de base, fecha um ponto alto. Dentro do quadrado, sempre, pessoal, eu só uso 2 pontos altos e coloco o próximo em cima da base. 2 correntes, aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu ponho um ponto alto, 2 correntes, e assim nós vamos fazendo os quadradinhos vazios até ficarmos com um total de 15 quadrados, tá? Aí, chegando aqui, é só fazer a mesma repetição, colocando aqui os 4 pontos altos, depois 15 quadrados vazios e assim por diante. Carreira de número 6 pronta, conforme explicado no bloco anterior, aqui na separação de um desenho para o outro, eu tenho 15 quadrados vazios. E assim eu fui fazendo, pessoal, na carreira de número 6, aqui no finalzinho, ó, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei também com, ó, 3, 6, 7, 8 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 7, nós vamos repetir tudo que fizemos aqui na carreira de número 6. Então, vocês vão fazer o cantinho de borda, os 3 pontos corrente para subir, mais 3 pontos altos. E aqui é só repetir os 8 quadradinhos, os 4 pontos altos e aqui os 15 quadrados vazios, 4 pontos altos e assim sucessivamente, tá, pessoal? Carreira de número 7 pronto. Então, ela ficou assim. Qualquer dúvida, é só voltar um pouquinho a explicação, que foi a repetição da sexta carreira à sétima carreira. Aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, eu fiquei com 8 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a oitava carreira, já fiz 3 correntes, virei o pano, já trabalhei aí os 3 pontos altos no meu cantinho de borda. E também já adiantei, pessoal, 4 quadrados vazios, certo? A partir daqui, nós vamos colocar tudo de pontos altos aqui nesses 4 quadrados de base. Então, ó, contando com este primeiro aqui, eu vou sempre colocar 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui eu já fiquei com 4 pontos altos e mais um ponto alto aqui, ó, no ponto de base, eu fiquei com 13 pontos altos aqui, certo? Faço 2 correntes e do lado oposto também eu tenho que fazer 13 pontos altos. Lembrem-se de sempre colocar somente 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Aqui também eu vou utilizar
4 quadradinhos de base, igual do lado oposto aqui, para colocar os 13 pontos altos. Depois, vamos trabalhar aqui um total de 7 quadradinhos vazios. Finalizado, então, a 8ª carreira aqui, conforme explicado no bloco anterior. Se ficou alguma dúvida, é só voltar o vídeo novamente aí na explicação, tá? Então, aqui eu fui colocando os 13 pontos altos, quadrado vazio, 13 pontos altos, e aqui eu fiquei com 7 quadrados vazios. E aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos altos, fiquei com 4 quadrados vazios, fiz 4 pontos altos, que é o canto de borda, e para a 9ª carreira já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos e também adiantei 3 quadrados vazios, tá? Então, ó, o canto da carreira de número 9 ficou assim. Agora, neste quadradinho de base, eu preciso colocar 2 pontos altos e um aqui na base. E vamos novamente ficar aqui com 13 pontos altos, tá? Então, façam até dar 13 pontos altos. Então, aqui eu fiz os 13 pontos altos, fiz 2 correntes aqui, ó, de separação. E no terceiro ponto de base aqui, eu coloquei um ponto alto. Fiz 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Contei aqui, fiz 2 correntes deste lado aqui, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto e completei aqui um total de 13 pontos altos para ficar igual ao lado oposto aqui. Lembrando que dentro do quadradinho são sempre 2 pontos altos e um na base. Então, desse lado eu tenho 13 pontos e 13 pontos altos. Aqui, 5 quadrados vazios. E a partir daqui, já é repetição desta outra pinha aqui que vai se formar, tá bom? E é só repetir aqui o que eu fiz aqui na carreira de número 9, tá? Ó, fui fazendo em todos aqui. E aqui, depois dos 13 pontos altos, me restaram 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 10, já fiz as 3 correntes, virei o meu trabalho, já adiantei o cantinho de borda. E adiantei também, pessoal, 2 quadrados vazios, tá bom? Então, agora, a partir daqui, ó, estamos na carreira de número 10. Dentro aqui do quadradinho, vamos colocar 2 pontos altos e um na base. Já temos 4 pontos altos aqui. Eu vou precisar de 13 pontos altos novamente. Fiquei aqui com os 13 pontos altos, 2 correntes, ó. No terceiro ponto de base, coloco um ponto alto aí para fechar. Agora, aqui são 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, 2 correntes. E aqui a gente também coloca o ponto alto na base, 2 aqui dentro do quadrado e um aqui nesta base. 2 correntes, aí conta 1, 2, 3, faz um ponto alto e a partir daqui completem mais 13 pontos altos. E nós vamos ficar aqui, pessoal, na separação apenas com 3 quadradinhos vazios, tá? Então, só completem os total de 13 pontos altos. Aqui, completei os 13 pontos altos, conforme explicado no bloco anterior, e fiquei aqui na divisão com 3 quadrados vazios. A partir daqui, pessoal, já é repetição aqui do início, que eu expliquei para vocês. E vão fazendo essa sequência aqui na carreira de número 10, tá? Então, eu fui fazendo aqui até o final. Depois aqui dos 13 pontos altos aqui, eu fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 11, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, fiz mais 3 pontos altos para formar o cantinho de borda e adiantei um quadradinho vazio, tá? Aqui no cantinho aqui, ó. Agora, nós novamente vamos preencher, ó, este quadradinho de base com 2 pontos altos dentro e um aqui na base. Aí, eu preciso de novo de 13 pontos altos. Aqui, eu já fiz um total de 5.
Fiz aqui, ó, os 13 pontos alto, 2 correntes eu vou fazer aqui, ó, e no último ponto de base eu vou colocar um ponto alto. E aqui eu vou precisar colocar mais 2 pontos aqui dentro, completar todos esses pontos de base. Então, aqui eu vou ficar com 7 pontos altos. Terminando aqui esses 7 pontos altos, 2 correntes. Aqui, ó, eu faço um quadrado vazio. E aqui, como é o lado oposto, eu também tenho que fazer 7 pontos altos. Primeiro, eu preencho aqui os 4 pontos de base. Coloco 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base, ó. Então, ele ficou assim, ó, o meio da minha pinha, tá? Eu chamo de pinha porque parece uma pinha. E assim que ficou. Agora, 2 correntes, eu conto aqui, ó. 1, 2 no terceiro ponto de base, coloco o primeiro ponto alto e aqui também faço um total de 13 pontos altos, tá? E a separação aqui, ó, dos quadradinhos, eu vou ficar apenas com um quadradinho agora. Então, aqui eu completei os meus 13 pontos altos, aqui deu um quadrado vazio, conforme eu falei para vocês no bloco anterior. E a partir daqui, pessoal, já é repetição aqui, ó, do início do nosso desenho, tá? Os 13 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, um quadrado vazio e aqui os 13 pontos altos. Então, assim, eu fui fazendo o trabalho até o finalzinho aqui. Depois dos 13 pontos altos, fiquei apenas com um quadrado vazio e os 4 pontos altos aqui. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos e também adiantei um quadrado vazio, tá? Nós estamos na carreira agora de número 12. Então, ficou assim. Agora, eu vou precisar fazer aqui mais 4 quadradinhos, ó. Então, aqui é o primeiro, ó, faço 2 correntes, aí eu conto 1, 2, no terceiro ponto de base aqui eu faço um ponto alto. 2 correntes, no terceiro ponto de base aqui eu faço um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base faço outro ponto alto, onde eu tenho 4 pontos, quadradinho, né? E o último quadradinho aqui eu fecho neste último ponto de base aqui, ó. Então, por enquanto, o cantinho da carreira de número 12 ficou assim. Contando com este ponto aqui, eu preciso 10 pontos altos. Então, aqui dentro eu coloco 2 pontos, um aqui em cima da base e faço o restante até completar 10 pontos altos. Fiquei com os 10 pontos altos, faço aqui 2 correntes para fechar o quadradinho vazio. E do lado oposto, pessoal, a gente tem que fazer a mesma coisa, os 10 pontos altos, ó. Os 10 pontos altos, depois fazer os quadradinhos vazios. Então, aqui eu fiz os 10 pontos altos, inclusive dentro do quadradinho eu coloquei 2 pontos altos. Vamos fazer agora 2 correntes para a gente fazer os quadrados vazios. Sempre no terceiro ponto de base, ó, você conta e põe um ponto alto, 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, um ponto alto. Aqui o último ponto. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 2 correntes e mais um quadradinho. 2 correntes. Terceiro ponto de base, faz um quadrado. Terceiro ponto de base, um quadrado. Terceiro ponto de base aqui, um quadrado, as 2 correntes. E aqui, ó, nós fechamos mais alguns quadradinhos, tá, pessoal? Então, a partir daqui agora já é uma repetição. Ó, agora aqui nós vamos fazer a repetição dos 10 pontos altos, um quadrado vazio, depois os 10 pontos altos. E aqui na sequência dos quadradinhos vão ficar 9, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 9 quadradinhos. Então, assim ficou a sequência da carreira de número 12. Qualquer dúvida é só voltar a explicação novamente.
Aqui no finalzinho, depois que eu fiz os 10 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 13, já subi as 3 correntes, virei o trabalho aqui, já adiantei, fiz o cantinho de borda, né, com mais 3 pontos altos, adiantei 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, nós vamos precisar colocar aqui um total de 13 pontos altos. Então, aqui, ó, contando com este ponto, eu tenho 1 ponto, 2, 3, sempre 2 dentro do quadradinho e 1 aqui na base. Então, eu já fiquei com 4. Aí, aqui, contem até ficar com 13 pontos altos. Fiquei com os 13 pontos altos, 2 correntes. Aqui, eu faço um ponto alto. Aí, igual o lado oposto, também eu tenho que colocar 13 pontos altos. Aí, o último quadradinho lá de base, vocês têm que preencher também, tá? Aqui, ó, 2 pontos altos dentro, 1 na base, para ficar igual o lado oposto aqui, com 13 pontos altos. Então, aqui a carreira de número 13, depois que eu coloquei os 13 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3 quadrados vazios. E aqui, pessoal, eu coloquei mais 2 pontos altos aqui dentro e 1 na base, porque aqui a gente fecha esse quadrado, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos. E do lado oposto aqui, ó, também 1, 2, 3 quadrados vazios. E aqui já é repetição desta parte do trabalho. Aí, a gente coloca 2 pontos altos aqui dentro e 1 na base para completar 13 pontos altos. Um quadrado vazio, 13 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Então, assim ficou a carreira de número 13. Eu fui fazendo até o finalzinho. Aqui eu já dei uma adiantada, vou explicar para vocês. Aqui, depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a carreira de número 14, eu já fiz as 3 correntes, virei o meu trabalho e já adiantei os 3 pontos altos aqui, para fazer o cantinho de borda. E fiz também, pessoal, 1, 2, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E este quadrado de base, dentro dele eu coloquei 2 pontos altos e 1 na base. Então, aqui eu fiquei com um total de 16 pontos altos, tá? Então, a gente aumentou aqui ponto alto neste quadradinho de base. 16 pontos altos, um quadrado vazio e aqui do lado oposto 16 pontos altos. Aí, nós fizemos aqui 2 quadrados vazios e aqui na divisão do trabalho, eu repeti o total de 4 pontos altos. 2 quadrados vazios e a partir daqui já é esta repetição, ok? Então, é só fazer da maneira que eu acabei de explicar. E no finalzinho lá também, vão fazer 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Então, assim ficou a carreira de número 14, conforme eu expliquei no bloco anterior. Eu fui distribuindo aqui o meu total de 16 pontos altos de cada lado da flor, os 2 quadradinhos vazios, 4 pontos altos. Então, assim eu fui fazendo até o final. Aqui eu fiquei com 16 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 15, já fiz as 3 correntes, virei o meu trabalho aqui, já fiz mais 3 pontos altos. Depois, pessoal, eu fiz mais 3 quadrados vazios, tá? Ó. E aqui eu fiquei com um total de 13 pontos altos aqui, tá? Ó, 13 pontos altos. Aí ficou 1, 2, 3 pontos aqui. Fiz 2 correntes, no terceiro ponto de base eu fechei um ponto alto para fazer um quadrado vazio. Aqui 2 pontos altos dentro deste quadrado e 1 na base. Depois eu fiz 2 correntes e contei 1, 2 no terceiro ponto de base, fiz um ponto alto para fechar um quadrado vazio. E aqui eu completei um total de 13 pontos altos, tá? Para ficar igual o lado oposto aqui. E na divisão aqui eu só repeti os 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. E aqui já repete de novo aqui, ó, 13 pontos altos, depois faz essa sequência aqui da carreira de número 15, ok? Então, eu vou fazer o meu, daqui a pouco eu já mostro como ficou. É só
dar uma paradinha aí no vídeo e observar aqui a colocação dos pontos. Então, aqui ficou pronta a carreira de número 15, conforme eu expliquei no bloco anterior. Dúvida, é só voltar um pouquinho na explicação. Eu fui fazendo os meus 4 desenhos que deu aqui no meu pano. Depois que eu fiz aqui o total de 13 pontos altos, fiz 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz 3 correntes, viro o trabalho, faço aí o cantinho de borda com mais 3 pontos altos. E aqui, pessoal, eu adiantei 3 quadrados vazios. Aqui eu fiz 10 pontos altos. Eu tenho 10 pontos altos aqui, fiz 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu fechei um ponto alto, depois completei 2 aqui dentro do quadradinho e 1 na base. Ficamos aqui no total com 4 pontos altos. Faço aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Aqui eu faço um ponto alto, 2 aqui dentro e 1 aqui na base. 2 correntes, vou contar 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço um quadrado vazio. E a partir daqui, ó, eu tenho que contar 10 pontos altos aqui pra gente fazer. Fiz aqui, pessoal, ficou desta forma o desenho, com os 10 pontos altos. E aqui na divisa, é só fazer da mesma maneira, tá? Ainda repete aqui, ó, os 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Faço aqui, ó, os 4 pontos altos, 2 correntes, e faz aqui, ó, os 2 quadrados vazios. E repete novamente aqui, ó, os 10 pontos altos aqui em cima. E essa sequência vocês vão fazer aqui do outro lado aqui do desenho, tá bom? É só seguir dessa forma que eu acabei de explicar. Então, aqui ficou pronta a carreira de número 17. Se ficou alguma dúvida, é só voltar à explicação do bloco anterior. Aqui eu fiz o primeiro motivo. E assim eu trabalhei até o final. Aqui depois dos 10 pontos altos, fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Agora, para a carreira de número 17, pessoal, nós vamos fazer uma corrente apenas, vira o trabalho e vamos caminhar aqui com 4 pontos baixíssimos, tá? Vocês vão fazer 4 pontos baixíssimos, ó, só introduzir a agulha dentro do primeiro ponto, laça a linha e passa aqui dentro da argolinha, ó. Então, assim, nós vamos fazendo aqui, ó, os 4 pontos baixíssimos. Sobe 3 correntes dentro do quadrado aqui, ó, façam 2 pontos altos e 1 aqui na base, que é o cantinho do nosso trabalho. Estamos pelo lado direito aqui do pano. Vamos fazer 2 quadrados vazios aqui, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e um ponto alto aqui. Vou trabalhar 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 1, fiz 7 pontos altos, faço 2 correntes. Aqui dentro, ó, eu ponho um ponto alto, ó, no último ponto aqui de base, e neste espaço eu coloco 2 pontos altos e 1 aqui na base, certo? Agora que a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui, ó, nesta alça, vamos colocar 3 pontos baixos, 1, 2 e 3 pontos baixos. Você repete 1, 2, 3, 4 correntes. E aqui, ó, a gente tem que fazer igual o lado oposto aqui, ó. Igual esse lado aqui, ó, os 4 pontos altos primeiro, 2 correntes, vai contar 1, 2 no terceiro ponto de base, faz um ponto alto e vamos completar até ficarmos aqui com 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, aqui eu faço os 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E
completa aqui os 4 pontos altos aqui. 2 correntes, aqui já vai ser repetição da carreira, 2 correntes. Certo, pessoal? Então, ó, eu vou estender aqui na mesa. Então, agora, aqui é o canto, né? A gente já diminuiu aqui um ponto. Agora, aqui faz a mesma coisa, tá? Ó, depois dos 2 quadrados vazios aqui, vocês vão repetir aqui os 7 pontos altos, essa sequência aqui dos pontos, tá? Que são 4 correntinhas, 3 pontos baixos e 4 correntinhas aqui, tá? Só fazer essa sequência aqui nos demais desenhos. E lá no finalzinho, vocês vão fazer igual aqui, ó. 2 quadradinhos vazios e fechar os 4 pontos altos. O cantinho de borda, nós não vamos trabalhar nada nele. Então, pessoal, terminamos a carreira de número 17. Aqui estamos do lado direito do pano, tá? Eu tô com um pouquinho de luz aqui na lateral. Então, nós ficamos aqui com a carreira de número 17 pronta. Qualquer dúvida é só olhar na explicação da carreira do bloco anterior, aliás. E aqui, ó, depois dos 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui eu fiquei com os 4 pontos altos dentro deste quadradinho aqui. Aqui a gente vai fazer uma correntinha e vai cortar o fio. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui o nosso trabalho. Eu parei aqui na carreira 17, cortei o fio pelo lado direito do pano. Aqui eu já fiz 3 motivos que eu adiantei, vou deixar aqui, né, o primeiro para a gente fazer junto. E tudo que eu trabalhar neste desenho, vocês vão fazer nos demais, tá bom? Depois eu mostro onde é que foi que eu iniciei e terminei um desenho, né, de uma ponta a outra. E eu fiz ele por motivo separado, tá bom? Para facilitar aí o trabalho. Depois nós vamos dar um acabamento aqui. Esse aqui até que não tem tanto arremate para ser feito, tá? Então, vamos lá. Então, a gente cortou o fio aqui, né? Na carreira de número 17, pelo lado direito do pano. E pelo lado direito mesmo aqui do pano, eu amarrei meu fio, ó, no 4º ponto alto aqui, ó, de base do cantinho, ó. Então, a partir daqui, nós vamos começar a trabalhar o resto do desenho aqui da pinha, né? Que eu chamo de pinha. E depois vocês vão fazer nos demais, tá? Eu mostro onde é que começa e até onde que vai, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem que subir 3 correntes, faz a vez de um ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Eu vou fazer bem devagar, para não ter erro, tá bom? Aí, eu faço 2 correntes, faço aqui 4 pontos altos, ó, 1, 2, 3 e 4. 2 correntes, e aqui também, ó, eu vou fazer 4 pontos altos aqui. Sendo 2 dentro do quadradinho e 1 na base. Então, por enquanto, eu fiquei assim. Esta é a carreira de número 18. Vamos fazer aqui, pessoal, 6 correntes, ó. 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho que pôr 5 pontos baixos, ó. Você põe um ponto baixo na alça aqui. Completa, né, os 3 pontos baixos aqui, ó. 1, 2, 3, com aquele que eu fiz do lado de fora, já tenho 4, e mais um aqui, 5. Faço 6 correntinhas novamente, 3, 6, e aqui, ó, no último ponto de base, eu faço um total aí de 4 pontos altos, né? Sempre 2 dentro do quadradinho, ó. 2 correntes, conto o 3º ponto de base aqui, e completo todos os pontos aqui restantes. Terminei de fazer aqui os 4 pontos, 2 correntes. Aqui eu faço um quadrado vazio, aqui eu completo para ficar a mesma quantidade, né, de quadradinho cheio de um lado, vai ficar do outro. Então, aqui, olha, eu terminei a carreira de número 18. Agora, a gente vira aqui o trabalho e faço aqui um total
de 4 pontos baixíssimos, ó. Entra no primeiro pontinho, passa aqui, ó, dentro da argolinha, que é o ponto baixíssimo, ó. Só fazer assim em cima dos 4 pontos altos. Subo aqui 3 correntes para fazer a vez de um ponto alto e completo aqui com mais 3 pontos. Agora, vamos fazer aqui 2 correntes e mais um total de 4 pontos alto aqui. Então, tudo que nós estamos fazendo nesse motivo, nos demais será tudo igual. Ó, chegamos aqui no espaço de fazer as correntes. Agora, a gente tem que fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Ó, do lado de fora eu coloco um ponto baixo, completo o restante aqui. E a gente tem que ficar com 7. Eu tenho 3 pontos baixos, 4, 5, 6 e mais um aqui do lado de fora, 7 pontos baixos. E 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Ó, no último ponto de base eu ponho um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e um ponto alto aqui na base. 2 correntes e aqui eu faço mais 4 pontos alto. Aqui a gente tem que voltar, né, fazendo uma correntinha, os 4 pontos baixíssimo. Ó, o ponto baixíssimo introduz a agulha dentro do ponto e passa por dentro aqui da laçadinha que fica na espera da agulha. Assim, ó. Subo as 3 correntes e faço 2 pontos altos aqui dentro e um na base, tá? Então, esta é a carreira de número 20 que nós já estamos. Agora aqui, pessoal, nós temos que fazer 8 correntes. Aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. E vamos fazer 9 pontos baixos. Então, aqui na alça, eu coloco um ponto baixo. Vamos completar aqui, ó, segundo, o terceiro, o quarto ponto baixo, o quinto, o sexto ponto baixo, o sétimo, o oitavo ponto baixo e o nono ponto baixo, ó, é aqui na alça, tá? E repete 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Aqui eu faço os 4 pontos altos e terminou aqui, faz uma corrente, vira o trabalho de novo e faz aí os pontos baixíssimos. Terminei de fazer os pontos baixíssimos, sobe 3 correntes e faz na alça agora aqui, ó, mais 3 pontos altos, é bem na alça agora, tá? E nós vamos agora para a carreira de número 21, fazendo novamente 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que agora nós vamos fazer 7 pontos baixos, tá? Então, ó, esse primeiro ponto aqui a gente não faz, vem para o segundo e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Aí agora é aqui na alça, ó. Você vai fazer 3 pontos altos, né? Na verdade, aqui na alcinha. E o último aqui, ó, no ponto de base. Vou estender aqui para vocês observarem como é que tá ficando, ó. Ele tá ficando assim. Agora, nós vamos fazer a vira com uma corrente, vira o pano aqui novamente e faz os 4 pontos baixíssimos. É só pegar o primeiro ponto, laçar e passar na argolinha que fica na espera na agulha. Ó, aqui eu já tô fazendo o 4º ponto baixo
baixíssimo. 3 correntes e aqui, ó, na alça das correntinhas da carreira anterior, você faz mais 3 pontos alto. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vamos fazer apenas 5 pontos baixos. Ó, esse primeiro a gente não faz, aí conta 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Na alça aqui, ó, a gente faz 3 pontos alto e 1 ponto alto na base, certo? Agora, nós vamos fazer uma corrente, vira o trabalho novamente. Vamos fazer os pontos baixíssimos. Fiz aqui os 4 pontos baixíssimos, subi 3 correntes. Faço aqui na alça de correntinhas da carreira anterior mais 3 pontos altos. Agora, eu faço 6 correntes, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho que colocar 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e o terceiro ponto baixo. E repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Na alça aqui eu coloco 3 pontos alto. E na base do primeiro ponto aqui, mais um pontinho alto, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem como é que tá ficando, ó, tá? Agora, a gente vai voltar com uma correntinha aqui para virar o trabalho. Aí, vira o pano também, né? E faz os 4 pontos baixíssimos. Fiz aqui os 4 pontos baixíssimos, repete todo aquele processo das 3 correntes, mais 3 pontos altos na alça de correntinha. Aqui eu faço 2 correntes apenas, ó, já venho na outra alça aqui, ó, e faço 3 pontos altos aqui dentro e um na base. Faço uma corrente, aí eu caminho com 4 pontos baixíssimos aqui, ó. Faço o primeiro ponto baixíssimo, o segundo, o terceiro e o quarto. Sobe as 3 correntes. Aqui dentro, nós vamos fazer 3 pontos altos. E aqui, um ponto alto no ponto de base aqui, ó, tá? A gente termina a última carreirinha aqui pelo lado avesso do pano. Aqui é só fazer uma corrente, alonga o fio e corta, porque já terminamos, tá bom? Então, aqui é uma pinha com um ponto aranha na ponta. Então, ó, ficamos assim. Então, eu vou virar ele aqui pro lado direito, que a gente inicia o trabalho pelo lado direito, né? Então, pessoal, olha, nós começamos, né, amarrando o nosso fio aqui, trabalhamos até aqui. Aí, fazemos carreira de ida e volta e a pontinha aqui a gente termina do lado avesso do trabalho, ok? E aqui no próximo motivo, depois eu vou passar o ferro, ele vai ficar mais assentadinho aqui. E no próximo motivo aqui, ó, nesse último ponto de base, eu amarrei o meu fio e trabalhei até aqui. Aí, essa explicação aqui é só você seguir o primeiro exemplo que eu dei aqui e fazer os demais. O terceiro motivo também, ó, eu comecei aqui e fui até aqui, ó, até esse primeiro ponto de base. Aí, fui fazendo carreira de ida e volta e terminei aqui a minha ponta do barrado. E o último aqui também, amarrei meu fio aqui e daqui eu voltei para poder fazer as carreiras de ida e volta, tá, ó. Aqui esse cantinho aqui, ó. Então, eu vim até aqui, daqui eu voltei e fui fazendo carreiras de ida e volta. Então, pessoal, eu vou só arrematar esse meu fio aqui e volto para a gente poder dar aquele acabamento aqui no nosso trabalho. Então, aqui, pessoal, pelo lado direito do meu pano, eu amarrei a minha linha aqui, ó, no primeiro ponto de base aqui, ó, do início do trabalho. E aqui eu introduzo a agulha
e vou fazer aqui 3 correntes. Não precisa apertar as correntinhas e faz aqui um ponto baixo no próximo ponto de base aqui, tá? Assim. Então, aqui nós vamos fazer as 3 correntes e vai subindo aqui, ó, fazendo um ponto baixo. 3 correntes, aqui um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes. Cheguei aqui na pontinha do meu trabalho, faço as 3 correntes. E aqui, pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, faço 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Faz as 3 correntes e volta a fazer o ponto baixo aqui para poder fechar o trabalho, tá? Ó, 3 correntes e faz um ponto baixo. 3 correntes e faz aqui um ponto baixo. Então, a gente vai fazendo essa sequência aqui. Estamos chegando ali na divisão de um desenho, né, de um motivo para o outro, ó. Então, chegamos aqui, ó, bem na divisão. Vou abrir aqui o trabalho, ó. Então, ele fica mais assentadinho, ó. Aí, na hora que passar o ferro, aí ele vai ficar mais arrumadinho ainda, tá? O ponto aranha aqui. E agora aqui, ó, bem na divisão, você faz apenas uma corrente. Uma corrente é o suficiente. Agora, se você achar que fica repuxado, faça 2, tá? Eu vou fazer só uma, ó, e já faz aqui o ponto baixo. E para recomeçar, as 3 correntinhas e vai subindo aqui. Então, aqui, pessoal, olha, o primeiro, a explicação aqui de pôr os pontos correntinho, ponto baixo. O segundo eu fiz, o terceiro, agora o 4 aqui, ó, eu já fiz uma corrente aqui de separação, ponto baixo e 3 correntinhas, e assim eu fui subindo. Aqui novamente, ó, na pontinha do nosso trabalho, eu fiz 3 correntes, eu tenho 5 pontos altos, vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos eu tenho aqui. E continuo fazendo as 3 correntes e descendo aqui na lateral do nosso motivo aqui. Chegando aqui no finalzinho do nosso trabalho, faço as 3 correntes, o ponto baixo, 3 correntes. No último aqui, pessoal, ó, ponto de base, eu introduzo a minha agulha, puxo aqui o fio para frente, ó, que é um ponto baixíssimo, deixa eu refazer aqui que escapou, ó, faço ponto baixíssimo, uma corrente, alongo o fio e a gente já pode cortar, que nós já terminamos de fazer o barradinho aqui, o acabamento. Então, pessoal, assim ficou o nosso barrado de hoje. Aqui é o final dele, depois é só arrematar aqui a pontinha do fio. E se você gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição, ativa o sininho para ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, muito obrigado por todos ficarem comigo até o finalzinho aí do vídeo. Agradeço de coração e fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!